Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente. Oi, Rede Aprendente! Estamos aqui hoje com mais um episódio da nossa Rede Aprendente. E eu trouxe uma pessoa aqui para conversar com a gente sobre uma pauta que foi uma pauta que eu já me debrucei muito, assim, é uma pauta que sempre me traz uma dificuldade de aplicar isso na minha prática. A pauta de hoje é cultura organizacional. Então, o que significa isso? O quanto a gente na escola olha para isso? O quanto a gente entende que existe isso ou não existe na nossa escola? O que significa, né? E muito num contexto da gente olhar para essa cultura voltada para desenvolvimento de pessoas. Então, a gente vai fazer uma mistura, uma salada aí. E eu trouxe uma pessoa muito querida e que fala muito bem sobre isso e com muito amor, o que eu acho que é importante, assim, né? Esse tipo de pauta, ela precisa ter muito amor pra gente tratar. Então, vou pedir para ele se apresentar. Trago aí hoje o Kainan. Kainan, conta pra mim aí, como é que você chega aqui? Quem é o Kainan hoje, né? Assim, né? Então, conta aí um pouquinho pra mim, querido, de você. Obrigado, Andresa, pelo convite. Uma honra estar contigo. Uma honra estar aqui junto com vocês. Professor Kainan Rangel. Sou facilitador organizacional, professor de yoga. E ao longo, então, de vários anos, trabalho com educação. Então, já tenho me envolvido muito com contexto escolar e a partir do contexto escolar, no contexto organizacional. Então, entendendo a educação corporativa e tendo a oportunidade tanto de navegar como consultoria, então contribuindo com cultura organizacional dentro de grandes, médias organizações e, então, também contribuindo também dentro do papel de RH por alguns anos dentro do contexto de tecnologia e vendo as mudanças acontecendo no dia a dia, o que eu tenho muita paixão por ver que é onde a intimidade acontece, né? De realmente perceber o progresso, né? Do dia a dia acontecendo. Então, estou muito contente por estar junto para a gente conversar e aprofundar os nossos aprendizados. Legal. Quando você fala educação corporativa, o que é educação corporativa? Explica um pouco pra gente, assim, o que significa. Nossa, eu tenho ali um lugar de trabalhar com educação corporativa. O que significa isso? Perfeito. Essa é uma pauta que está profundamente em alta hoje, porque é um tema que é muito estratégico para as organizações como um todo. O olhar de como que as pessoas aprimoram as suas habilidades. Estão percebendo que existe muita informação nova chegando o tempo todo e como é que as pessoas estão atualizadas para lidarem com essas informações novas. E reconhecendo que isso tem muito a ver com competências técnicas, com como se atualiza diante de tecnologia, por exemplo, mas o principal é diante de competências socioemocionais. Como é que as pessoas se atualizam e se aprimoram em termos de competências que as ajudam a lidar melhor com outras pessoas, a resolver problemas de um jeito melhor, a mudar a forma de pensar, a pensar também analiticamente de um jeito cada vez mais estratégico. Então, com um olhar intencional para como que é o aprendizado, não só, por exemplo, para os alunos como clientes, mas sim como é que é o aprendizado da equipe, como é que eu cuido intencionalmente do aprimoramento das habilidades do meu time. Isso lá na empresa? Sim. Que a gente não conseguiu fazer na escola e aí a gente precisa contratar alguém para fazer lá na empresa, porque aqui não aconteceu, a gente não conseguiu fazer as crianças aprenderem isso, os estudantes aprenderem isso, aí contratam você para lá na empresa desenvolver isso nas pessoas, né? Muito curioso isso, né? Muito curioso. Acho que é interessante o olhar que isso vem a partir da lógica de lifelong learning, né? Então, do quanto que o aprendizado ele é eterno, nós estamos o tempo todo a aprender. Porém, se a gente não trouxer esse aprendizado de uma forma intencional, não vai acontecer. E percebendo que cada um tem o seu jeito de aprender, e é da mesma forma que a organização pode apoiar o jeito das pessoas aprender, justamente oferecendo recursos, artefatos, rituais que potencializam esse aprendizado coletivo, né? Por quanto que a gente também cresce junto, né? Porque também não é numa lógica de só chegar e trazer conteúdo para uma pessoa,
mas sim uma lógica de como que a gente coloca esse conteúdo na prática. Então eu gosto muito de uma definição de aprendizado, que é de não necessariamente aprender algum conceito, mas a partir de um conceito mudar os resultados que eu tenho no dia a dia. É legal. Das realidades que eu vou nutrindo, né? E acho que no contexto organizacional isso é ainda mais cobrado, de uma certa forma, né? Ainda mais importante para que nós tenhamos passos que são evidentes, que tragam um retorno de investimento bastante previsível, né? Legal. Explica para mim, assim, me dá um exemplo de um conceito que você aprende, aí você transforma esse conceito numa atitude quando você está trabalhando com gente de empresa, assim. Me dá um exemplo de algo que você fala, poxa, isso aqui fez bastante sentido e esse conceito é um conceito importante que as pessoas aprendam. Ah, perfeito. Vamos falar de um que é muito comum, que é comunicação. É um problema que está presente para todas as empresas como desafio e muitas vezes vem na forma do que chamam de feedback. Então, do quanto que as pessoas trazem comunicação assertiva de conversas importantes e que de repente vão na direção de resolver problemas que estão acontecendo. Então, muitas pessoas, muitos times têm receio de falar uma coisa importante que precisa ser falada, justamente porque tem receio de como que outra pessoa vai receber, do conflito que isso potencialmente vai gerar, e aí deixa de falar por também não saber muito bem como falar instrumentalmente. Legal. E existe uma direção de, sim, oferecer orientação sobre como fazer essa comunicação em termos de técnica, de abordagem, mas também existe uma direção no que a gente chama de artefato. E artefatos são elementos que trazem a cultura para a prática no dia a dia. É um dos elementos mais fundamentais da cultura, porque cultura é muito daquilo que a gente cultiva no dia a dia. E artefato é aquele elemento que mostra como que a cultura está acontecendo. Então, alguns exemplos são de, vamos supor que existe um guia, por exemplo, a gente já trabalha juntos construindo um guia de cultura. Um guia de cultura. Que traz princípios que demonstram o que é esperado, como que é o nosso jeito de fazer, né? Porque existem muitos bons jeitos, mas qual que é o jeito único dessa organização de fazer, que representa a nossa cultura. Então esse é um guia em que quando as pessoas têm dúvidas, vão recorrer a esse guia para ter as suas respostas de como é que a gente resolve esse problema aqui. Outra forma é de sempre, por exemplo, ter na agenda momentos já marcados, seja de time ou seja de indivíduos, de trocas individuais. Então de reuniões, por exemplo, de retrospectivas, em que um time vai falar sobre como é que foi a última semana, o último mês, e aí vai ter um momento ali cravado para falar, ó, isso aqui não foi muito bom, isso aqui é um assunto que a gente precisa melhorar, que precisa criar algum tipo de mudança para que aconteça melhor no período que vai começar agora. Outra forma é de uma abordagem individual, então com uma liderança, por exemplo, que conduz uma reunião de one-on-one, que é o que a gente chama, e que aí então traz essa conversa de uma forma mais intimista, né? Muita gente tende a ter medo de one-on-one, mas a gente também vai ensinando as lideranças para criarem o costume da one-on-one sem que tenha estigma de medo, mas sim para que também seja um espaço para aprofundamento das relações individuais também, porque é a partir daí que a confiança também vai nascendo, né? E aí o medo também vai diminuindo e a gente vai chegando no que a gente também chama de segurança psicológica, em que a gente fica cada vez mais à vontade para ter as conversas importantes que precisam ter e que são fundamentais para o nosso crescimento como time, né? Legal, excelente. A gente tem falado muito sobre isso, né? Os rituais de reunião, o quanto eles têm que ser rituais voltados para o desenvolvimento da tua equipe, né? Para o teu desenvolvimento e para o desenvolvimento da sua equipe. Então, como é que eu tenho reuniões coletivas que têm um determinado objetivo, reuniões em pequenos grupos que têm um outro objetivo e reuniões individuais que têm outro objetivo? Porque o que eu vejo muito acontecer nas escolas é assim, você passa muitas reuniões tratando da mesma pauta
sem aprofundar pautas que precisavam ser aprofundadas, porque você fica em pautas muito operacionais, muito superficiais. A cultura da escola ela é muito disso, assim. Mas a gente já tem muita reunião. Tá, mas por que você faz essa reunião? Eu sempre faço essa pergunta, né? Então, que pauta cabe nessa reunião não é a pauta que cabe naquela reunião. Então, a gente tem que ter isso muito claro, né? Isso é muito desafiador na escola, Kainá, assim. Eles fazem... E muita reunião em cima da hora, sem planejamento, sabe? Eu brinco porque assim, gente, olha, o Dia dos Pais é sempre no segundo domingo de agosto. Por que vocês planejam o Dia dos Pais quando voltam de férias de julho? Que a criança está em adaptação, e aí você tem que recomeçar tudo de novo, e aí você já está estressado fazendo o Dia dos Pais, que todo ano é no segundo domingo de agosto. Por que você não trata disso em junho? Você vai tratar disso lá em agosto? Então, é uma cultura que tem na escola... dessa emergência o tempo todo, dessa... Nossa, isso é muito cansativo, muito cansativo. Então, como é que a gente... Esse é o meu desafio ali diário, né? Como é que a gente... E você é alguém, assim, que para mim é uma referência nessa questão de cultura. Eu tô sempre aí falando, Kainá, me ajuda nisso, o que eu leio, o que eu faço? E também nessa questão que para mim é muito cara, da gente olhar pra gente, né, assim, né? Se a gente não olha pra gente, a gente não consegue olhar pro outro, né, assim. Como é que funciona essa coisa do individual e do coletivo quando a gente fala de cultura aí? Perfeito. Bom, eu comentei que eu sou professor de yoga também, e isso já vem há um bom tempo na minha vida. Então eu comecei a praticar quando eu ainda estava saindo da adolescência e vindo de um estado de depressão, em que eu percebi que eu não estava feliz. Eu parei para me questionar sobre o que é felicidade, o que é ser feliz. E a partir da pergunta, eu fui me abrindo para encontrar outras respostas que não eram necessariamente óbvias. Então, uma dessas respostas foi na direção da meditação, da prática de yoga. E com o tempo, eu fui percebendo que isso fazia toda a diferença para eu fazer todo o resto. Para minha forma de me relacionar, para minha forma de trabalhar, para minha forma de tomar decisões, por exemplo. Como é que eu tomo decisões que são realmente minhas e não necessariamente influenciadas por outras pessoas e não influenciadas pelo medo, porque é muito comum, né? E porque quando a gente não tem espaço para realmente parar para pensar, só segue no automático, sem perceber qual que é a minha própria voz, né? E da mesma forma, quando a gente lida no dia a dia com as pessoas, então cultura só acontece na relação. Então a cultura diz muito, né, que é uma relação, seja de duas pessoas ou seja de um grupo, né, de algumas outras pessoas. E existe então esse cuidado de como é que eu cuido dessas relações, sendo que eu não estou cuidando de mim. Porque então se eu não estou cuidando de mim, eu provavelmente não estou cuidando dessas relações, né? Eu estou fazendo isso no automático. Então esse é um olhar de como é que eu posso intencionalmente também ter cuidado comigo, para que eu possa exercer o meu melhor. Recentemente eu tive no colégio onde você foi diretor, e aí eu conduzi então uma formação com educadores voltados para meditação, para presença. E foi muito significativo, assim, eu escutar alguns depoimentos dos educadores que depois vieram me agradecer, falando, nossa, eu precisava muito disso, porque é só com esse reconhecimento do meu espaço, do cuidado comigo, é que eu tenho, de fato, a capacidade genuína de poder cuidar dos meus alunos, das minhas crianças, que disse assim, né? Então, justamente porque esse é um trabalho em que o amor está muito presente. E que é importante que esteja a partir de uma postura de generosidade. Só que se eu não estou me sentindo bem emocionalmente e eu não investigo por que eu não estou me sentindo bem, vai trazer como consequência a falta dessa generosidade, né? Eu não vou ter o que oferecer para cuidar de outras pessoas. E isso é central, né, na qualidade do que a gente oferece. Então, as coisas estão intimamente ligadas, né? E da mesma forma como a gente comentou, de criar ritual para reunião entre time, como que eu posso criar ritual para o meu autocuidado?
Então, seja um hábito como uma estação, como uma caminhada, como um exercício físico, como terapia, mas qual que é o meu ritual intencional para me reenergizar, para me revigorar, para realmente poder trazer para fora. Muito bom. Você tá falando aí, né? Eu tô pensando assim, poxa, se eu tenho uma escola, e aí eu tô ouvindo essa história de cultura que foi algo que eu nunca ouvi, que eu nunca olhei para isso, que isso nunca passou no meu radar entre olhar para a Secretaria de Educação, resultado de aluno, pai e mãe que estão vivendo também uma crise com as famílias muito grande, as famílias estão muito desequilibradas dentro da escola, isso tem sido bem desafiador, casos de inclusão também, que tem sido um grande desafio. Dá para eu mapear a cultura da minha escola, saber como é que é a cultura da minha escola? Gente, eu consigo fazer isso, falar, ok, qual é a cultura da minha escola? O que eu preciso olhar para saber como é que é essa cultura? Perfeito. Com certeza, existem muitas formas de fazer isso. Em breve, vai ter inclusive conversa com o João do GPTS, que inclusive é uma metodologia maravilhosa. Da mesma forma, existe uma metodologia com a qual a gente já trabalhou juntos, que mostra arquétipos de cultura. Então, arquétipos são representações das personalidades. Isso já está presente na psicologia. Então, um olhar organizacional são representações de personalidades coletivas, então da cultura da empresa. E isso faz muita diferença de ter noção. Então, porque, por exemplo, existe o quanto que a cultura está voltada para fora, para o mercado, para o lucro, por exemplo, e o quanto que a cultura está voltada para dentro, no sentido dos processos e dos clientes, da equipe também. Ambos são importantes. Eu não consigo ter um sem o outro. E se eu for muito para um extremo, eu também vou criar algum tipo de desequilíbrio. Então a falta de cada um também ela é naturalmente danosa. E aí, a partir disso, cria algumas possibilidades. Então, uma possibilidade é, por exemplo, um extremo de olhar para fora e pouco para dentro, que é a cultura do mercado, que busca por bater as metas, por ter um lucro cada vez maior, por exemplo, né? E naturalmente custos menores, então não necessariamente querer atender da melhor forma as pessoas, mas sim querer vender cada vez mais. Da mesma forma, existe uma lógica de hierarquia, que é um outro extremo, então de olhar muito para dentro, então de ter processos muito bem estabelecidos, processos muito rígidos, inclusive, e que traz esse tom de tradição, de obediência. E aqui, isso naturalmente também é bom porque cria ordem, né? Mas ao mesmo tempo, a gente não está necessariamente crescendo como empresa e também não está necessariamente criando um ambiente que é necessariamente saudável também, né? Então, levando em consideração os próprios alunos, levando em consideração também a equipe. Da mesma forma, existe também uma lógica de clã, que é então um olhar de pertencimento, de o que é que conecta essas pessoas com identidade. O que une, então, como metodologia de ensino, o que une como jeito de trabalhar, então, dos educadores e também do caminho que a gente quer direcionar os estudantes. Quem são as pessoas que os estudantes estão se tornando? Então, uma visão mais intencional para o que a gente está, de fato, construindo a partir de senso de propósito, de valores bem estabelecidos. Isso é realmente uma visão um pouco mais humanizada, de uma certa forma. E uma outra lógica, que é a lógica que se chama de adocracia, que é um olhar de inovação. Então, respondendo a o que a gente pode fazer de diferente. Como é que a gente pode fazer coisas novas, então, que naturalmente estão olhando para o mercado também, para o externo, né, acompanhando as mudanças do mundo, então incluindo elementos de tecnologia, elementos de competências socioemocionais, por exemplo, e ao mesmo tempo a gente está incluindo com uma certa flexibilidade estudantes, equipes, justamente para também considerar as necessidades deles, mas com algum nível de espaço, então, para ter orientação, né? Tanto orientação para passar, como também para escutar. Então, todos esses são elementos, são perfis distintos e que é natural de um colégio, por exemplo, ter
uma inclinação maior para um ou para outro. Isso é inclusive importante, como um senso de identidade. Como que é o jeito de cultura da minha organização, né? Mas se eu tenho desequilíbrio, né, em termos desses, eu vou perder a linha, vou perder a mão em algum lugar, né? Então, num ponto de vista de liderança, de gestão, é importante considerar, bom, como é que eu cuido do mercado em termos de vendas, negócios, como é que eu cuido dos processos, como é que eu cuido do senso de pertencimento, como é que eu cuido da inovação. Então, esses 4 são elementos bem importantes e que estão presentes para toda escola, para toda organização, quer queira, quem não, né? Então, uma escolha de aonde é que eu tô no meio disso tudo, assim. Legal. E quem nunca olhou para isso, quem nunca pensou em cultura organizacional, quem nunca falou, nossa, isso pode sim impactar o meu resultado como escola, tanto um resultado em relação às pessoas, à comunidade, à inovação e aos processos e ao negócio também, né? Por onde pode começar, Kainan, assim, né? Perfeito. Eu acho que a gente pode começar fazendo um grupo mensal, convidando os gestores para a gente poder montar um grupo para falar de cultura. Vamos. Eu acho que vai ser muito bom a gente fazer isso, trazer essa perspectiva de olhar para a cultura para poder pensar para onde vai. Faremos isso. Acho que é uma boa ideia para a gente começar. Mas quem ainda não começou, o que pode fazer aí para começar? Acho que o primeiro passo é compreender que a cultura existe. Não é uma questão de começar a ter uma cultura organizacional. Não. A cultura já existe. O que mais acontece é que eu não sei como é essa cultura. E não precisa de muito esforço para passar a saber. Então, eventualmente, um primeiro caminho é começar a escutar as pessoas. Então, escutando tanto alunos como profissionais, a equipe, de um sentido quantitativo e qualitativo, então para ter dados para mostrar. Então, né, não para ficar em suposição sobre o que eu acho que é a cultura, mas sim ter dados que mostram, bom, o clima das pessoas está dessa forma e a partir disso, então eu tenho alguma visão inicial, né, de quais são as necessidades mais urgentes. Eu diria que esse é um grande começo, na verdade, né? Escutar as pessoas seja da forma mais acessível que cabe para cada organização no começo. Não precisa ser nada mirabolante. Legal. Bem, mais alguma coisa que você queria trazer, que você queira contribuir aí, que você teve essa experiência agora lá no Elvira, legal, eu fico feliz que vocês estão sempre por lá ali. Elvira traz aí um lugar de afeto e de conexão também, né? Eu sou muito grata por tudo que aconteceu lá, porque eu acho que o que aconteceu lá me proporciona estar aqui, né? Aqui tem muita gente que estava lá e que está aqui, até o Ed aí né, Ed? Que arruma aí nosso podcast, também vem dessa história. Então, eu sou muito grata pela oportunidade de ter estado lá com essa cultura de conectar pessoas, né? De uma escola muito aberta, né? Então, quando você olha hoje para a educação, tendo tido essa experiência lá, estando sempre aí com o João e com outras pessoas que estão dentro desse meio de educação, o que você acha assim, que é um ponto de atenção para 2025, assim, né? Desse lugar que você fala, de alguém que olha, que está no mercado, olha para o mercado, mas também é professor de yoga, que tem essa experiência com cultura, assim. Qual seria um bom ponto de atenção em 2025 para a gente cuidar nas nossas escolas, né? Com certeza, cuidar intencionalmente da pauta de saúde mental. Então, historicamente, ao longo dos últimos anos, temos tido dados cada vez mais graves diante de depressão, ansiedade, burnout. O Brasil segue sendo liderança no mundo, como o país mais ansioso do mundo. Nossa. E a gente precisa olhar com cada vez mais intenção. Então, existem alguns progressos acontecendo, no sentido de que esse ano já aconteceu a aprovação de uma lei que exige com que as empresas implementem programas de saúde mental, que é a NR1. E então, esse já é um avanço que pretende mexer bastante no mercado corporativo. E no contexto escolar, eu percebo com ainda mais responsabilidade, justamente porque a gente está diante da que é talvez a geração mais ansiosa que já viveu, né? E é importante que educadores saibam orientar, tenham minimamente letramento sobre
o que é saúde mental, o que é cada um dos desafios de saúde mental, como são caminhos possíveis, como é que dentro da educação, do nosso formato de promover a educação, a gente pode de fato ir nessa direção de criar ambientes mais saudáveis, em que a saúde mental desses jovens seja cuidado desde o início, né? Justamente para que a gente tenha mais recursos para lidar, porque não que seja necessariamente algo que a gente vai resolver, porque é algo que é sistêmico, que é muito maior do que nós, né? Tá no contexto da forma como nós operamos, para um contexto como a tecnologia está nos influenciando de uma forma severa, e ao mesmo tempo que é possível criar meios para a gente lidar com mais naturalidade, com mais responsabilidade, acima de tudo, né? Então, através do cuidado, através do diálogo, que é muita coisa também. Que esse diálogo pode estar presente dentro do contexto escolar também. Muita coisa. Querido, muito obrigada. Tenho certeza que esse ano a gente vai conseguir alavancar esse projeto que a gente vem maturando e vem cuidando há tanto tempo. E que bom ter você aqui. Foi uma honra para mim estar junto, admiro muito seu trabalho. Obrigada. Conta muito comigo. Obrigada. Bem, esse foi o nosso episódio aí sobre cultura organizacional. E depois você me conta o que você achou. Eu adorei. Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente.